Olá! A partir de agora, você confere a semana. São as principais notícias apresentadas aqui pela UPF-TV durante a semana. A movimentação na feira, que é uma das maiores do agronegócio no país, a Expo Direto Cotrijal. Ver o mundo de um jeito inspirador, essa foi a proposta do evento Inspira Bebê do Banco do Brasil, que aconteceu aqui na UPF. A história de um empresário de Passo Fundo que participou como chefe de cozinha nas Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul. E ainda um colecionador apaixonado por relógios. O mais antigo da coleção tem quase 200 anos e ainda funciona. Responsável por 50% das exportações e presente em 25% do PIB brasileiro, o agronegócio é o setor que vem ajudando a melhorar a economia no país. E esta semana aconteceu em Não Me Toque, uma das mais importantes feiras do Brasil. Esta é a 19ª edição da feira que entrou para o calendário de eventos do agronegócio brasileiro como uma das mais importantes feiras do país e a mais internacionalizada. São 70 países presentes na edição deste ano e uma estimativa de superar a marca de 2017, que foi de 250 mil visitantes. Ao todo, são 500 expositores nas áreas de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal, animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços, tudo voltado ao campo. Além disso, instituições financeiras estão conveniadas para facilitar a negociação com o produtor rural. E todo esse otimismo foi refletido na cerimônia de abertura da feira, com a presença de muitas autoridades. Dentre elas, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, representando o presidente da República, Michel Temer, a senadora Ana Amélia Lemos, o governador do estado, José Ivo Sartori, e inúmeras lideranças políticas. Sartori destacou a necessidade de o Estado superar as diferenças políticas e ideológicas para voltar a crescer. Eu gostaria de dizer que a Cotrijal e todo o sistema cooperativo do Rio Grande encarnam sempre um gaúcho que valoriza a tradição e, ao mesmo tempo, é aberto para a inovação. Nossa terra é aqui, mas nosso horizonte é o mundo, inclusive demonstrado pela última viagem que foi feita entre os estados e o Ministério da Agricultura no Vale. Este é um exemplo de que há esperança, há futuro e há oportunidade para colocar todos os nossos produtos no exterior. O prefeito de Não Me Toque, Armando Carlos Ros, falou sobre o Pacto Federativo, que desequilibra a balança econômica entre municípios, estados e a União. O prefeito de uma cidade com menos de 18 mil habitantes receber um público em 5 dias em torno de 260 mil pessoas. Razão pela qual, com a má distribuição de renda entre União, Estado e municípios, andamos de chapéu na mão, de gabinete em gabinete, para que possamos construir uma estrutura capaz de receber a cada uma das senhoras e dos senhores. Por ser a capital nacional da agricultura de precisão, a Expo Direto Cotrijal foi elogiada pelo presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, Marlon Santos. Ele destacou a vocação do gaúcho para a agricultura e também reforçou a necessidade de se ter mais segurança no campo. Qual produtor se sente seguro com toda a sua família e com a família dos seus empregados e parceiros, dentro da sua propriedade, isso aí vai ser assaltado a qualquer momento? E não pode ter um estilingue lá, porque se tiver um estilingue, vai preso. A senadora Ana Amélia Lemos foi na mesma linha que o deputado, destacando a insegurança jurídica generalizada no país. A insegurança jurídica, que aqui foi referida pelo nosso presidente da Assembleia, Marlon Santos, ela não está só na impossibilidade de um agricultor, no longínquo da sua propriedade, correr o risco de vida por um assaltante, por um facínora que venha assaltar e não só tirar o seu patrimônio que ele construiu com tanta dificuldade, mas também tirar o maior patrimônio que é a sua própria vida, não ter o direito a uma arma para se autodefender.
No final da cerimônia, o ministro Eliseu Padilha parabenizou a feira pela inovação tecnológica, de negócios e pelo papel importante que o agronegócio representa no cenário econômico nacional. Sendo em número de visitantes, ela sendo superada por poucas feiras do Brasil, mas seguramente em negócios talvez seja uma das maiores, se não a maior feira de negócios do nosso país. A UPF marca presença na feira desde a primeira edição, com tecnologias e pesquisas desenvolvidas para o agronegócio regional. Quer seja na área de grãos, na área de produtos animais, na área da agropecuária, levando tecnologia nessas duas áreas, bem como na área das máquinas, através da nossa engenharia mecânica. Importante dizer que ao longo desse período, a universidade completa 50 anos, ela está sempre presente, junto com o setor agropecuário, demonstrando como que pode impulsionar com inovação, com tecnologia, esse setor tão relevante para a economia nacional. O agronegócio é responsável por 50% das exportações brasileiras, está em 25% do PIB. E olha só, a cada 3 trabalhadores com carteira assinada, 1 é do agronegócio. Por isso que esse setor é tão importante para a economia do país. Só com os 13% de crescimento em 2017, o setor ajudou a tirar o Brasil de uma das mais sérias recessões de sua história. Por isso, a comissão organizadora está muito otimista para a Expo Direto 2018. A ideia é ultrapassar em 20% o que foi vendido no ano passado. Os melhores do agronegócio brasileiro foram homenageados durante a programação da Expo Direto Cotrijal 2018. A cerimônia, que aconteceu em Carazinho, contou com a presença do governador do estado e a UPF entre os premiados. A noite quente de domingo foi o termômetro do que estava por vir. No centro de eventos da Beersite em Carazinho, honras militares para receber o governador do estado, mas também autoridades, lideranças políticas, associados da cooperativa de nome Toque e empresários do setor. Pessoas que vieram prestigiar o prêmio que valoriza o agronegócio brasileiro. No ano que completa 50 anos de história, a UPF é homenageada com o troféu Brasil Expo Direto, na categoria Universidade Parceira. É uma homenagem pela parceria de 19 anos da Universidade de Passo Fundo com a Expo Direto Cotrijal. Estamos extremamente orgulhosos de estarmos nesse cenário, no cenário mais festivo do agronegócio, sendo homenageado exatamente como uma instituição, a Universidade de Passo Fundo, parceira do agronegócio. O Prêmio Brasil Expo Direto destaca exatamente quem tem uma trajetória nesse setor. E nós, desde os primórdios da universidade, estamos presentes, atuando no agronegócio e com muita alegria estamos aqui hoje para recebermos esse prêmio. O prêmio, organizado pela Rede Pampa de Comunicação e Cotrijal, está na 8ª edição e este ano condecorou 19 personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do setor. E nós temos que dignificar a Universidade Brasileira, especialmente quando ela é parceira da forma como a UPF é. E a UPF, nestes 19 anos de Expo Direto Cotrijal, ela esteve presente permanentemente. E a UPF, neste ano que comemora mais um aniversário de história, de sucesso, é mais do que justo ser homenageado e nós ficamos muito felizes e orgulhosos por poder estar homenageando a UPF, que é grande parceiro tanto da Expo Direto como da Cotrijal. Aproveitando essa conversa com o senhor aqui, a expectativa, o evento começa nessa segunda-feira e vai a semana inteira. A expectativa é muito grande, mas temos a certeza que vai ser a melhor e maior de todos, porque o parque realmente está muito bonito, organizado, a mobilização está bastante grande, as tendências são positivas. O Troféu Brasil Expo Direto deste ano contou com mais de 1000 convidados. Foi uma mostra da força e importância do setor para a economia. Numa época de tanta dificuldade econômica, com certeza, esse prêmio também ajuda a dar demonstração de que, além da suficiência econômica e da ajuda que dá para que a economia se estabilize, ajuda a criar um ambiente favorável para termos cada vez mais produção e mais ambiente favorável ao nosso crescimento econômico e à superação das dificuldades. No ano 2018, o agronegócio vem sustentando totalmente a economia brasileira, que só teve números positivos no último trimestre, graças precisamente ao desempenho
da agricultura, uma safra extraordinária. E eu desejo sinceramente, para recompensar o esforço dos trabalhadores, dos produtores rurais, de todos os níveis, que São Pedro ajude com o tempo certo para uma colheita farta de novo, para continuar esses números refletindo sobre o nível de emprego, o nível de renda e o nível de desenvolvimento do nosso país. No final da cerimônia, uma foto registrou o momento com todos os homenageados. A noite festiva de hoje colocou todos no clima da Expo Direto Cotrijal. Afinal, esta semana é o agronegócio que... Foi a partir da safra de soja de 2015 que a Cotrijal de Não Metoque decidiu investir no ramo de beneficiamento de sementes. Surgiu a UBS Cotrijal. E nesta edição da Expo Direto, 14 cultivares foram oferecidas ao mercado. A cooperativa de Não Metoque, realizadora da Expo Direto, apresenta neste espaço aos produtores seu lote de cultivares de soja. São exemplares que mostram o processo dentro da lavoura, da planta ainda pequena até adulta, quase pronta para a colheita. Nesta edição são 14 cultivares. A cooperativa é criteriosa na escolha das plantas e oferece assistência técnica especializada para o associado que optar pela cultivar da Cotrijal. Pensando em fornecer sementes de alta qualidade, com vigor, germinação, orientando os nossos multiplicadores a fazer um sistema de rotação muito bem feito, nutrição de plantas de forma mais adequada possível e todo o manejo fitossanitário para que a cultura se desenvolva da melhor maneira possível. Um exemplo deste acompanhamento está aqui. Semeaduras diferentes para mostrar a importância de um acompanhamento técnico na lavoura. Sabe-se que não se deve plantar com muita profundidade. O ideal é na margem de 3 a 5 centímetros. Assim, o resultado é esse. Agora, quanto mais fundo for largada a semente, mais espaçada fica a planta. O resultado, menos rendimento. É uma maneira de garantir uma boa produtividade depois. Sem dúvidas, é o que faz a diferença em termos de produtividade, né? Então, nós temos como objetivo levar ao produtor soluções que aumentem a produtividade dele. E se a Cotrijal, ao longo dos seus 60 anos, vem aportando produtividade no seu quadro de associados, é justamente por olhar nesse sentido. E percebendo uma oportunidade de mercado para a cooperativa e o associado, foi que a Cotrijal criou recentemente a UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes. E ela já vinha estudando essa possibilidade há bastante tempo. E então resolveu na safra 15/16 realmente fazer esse investimento, levando ao nosso produtor, ao nosso associado e também às empresas parceiras da Cotrijal essa semente de qualidade e o padrão Cotrijal de qualidade como empregado em outras atividades que a cooperativa atua. Ter precisão ao semear uma planta reflete em mais produtividade na hora da colheita. E o que até pouco tempo era feito na ponta do lápis ou calculando de cabeça, muitas vezes, agora é feito através de aplicativos altamente desenvolvidos. E um deles é uma calculadora que ajuda a não errar o cálculo dos custos da implantação da lavoura. Um aplicativo que pode ser baixado em qualquer plataforma, tablet, notebook, smartphone, e que ajuda na realização dos cálculos dos custos da implantação da lavoura. É isso que está sendo apresentado ao público aqui neste estande da Biotrigo, na Expo Direto em Não Metoque. Através do aplicativo, o agricultor insere no aparelho algumas informações no lote de sementes, como a germinação, peso, população final desejada, e a calculadora faz a estimativa de densidade do plantio por metro linear ou quilo por hectare. Então, por exemplo, ele vai plantar a cultivar Tebio Toruk, ele seleciona a cultivar lá, né? Ele vai colocar quantas plantas finais ele quer, isso ele vai encontrar na informação da recomendação da cultivar, né? Então, conforme o manejo que ele for fazer, ele vai encontrar lá também informações do comportamento da cultivar, então isso se encaixa muito bem. Então ele determinou quantas plantas vão, regulou ali, né? Regulou o PMS, que vem no boletim da semente que ele compra. Então ele joga na calculadora e a calculadora vai dar quantas plantas por metro linear e quantos quilos de semente ele vai gastar por hectare. Então ele vai ter uma maior precisão no momento da compra da semente dele também. O sucesso de uma lavoura depende de vários fatores, mas uma das principais decisões acontece na chamada pré-safra, que é quando se define o tipo de cultivar e a quantidade de sementes que serão colocadas no solo. Com esse aplicativo, o agricultor fica sabendo com precisão quanto está aplicando e que resultado terá quando for fazer a colheita. Então ele vai ver quantas
plantas ele conseguiu, quantas espigas ele conseguiu colocar por metro linear, né, no espaçamento que ele determinou. E a partir daí, com o peso dos grãos dessas espigas e o número de grãos que a cultura apresentou durante esse ciclo, né, ele vai conseguir determinar algo muito próximo ao que ele vai colher. Então, em cima dessas informações, desse levantamento, que ele tem as informações ali no momento, na lavoura mesmo, ele pode fazer isso com o celular, né? Então, vou conseguir colher 80 sacos, 70 sacos, né? 90 sacos, né? Então ele já vai ter um balizamento de produtividade também. O aplicativo foi desenvolvido para o trigo, mas pode ser utilizado para outras culturas, como o milho e a soja. E Thiago, o que antes era feito meio que no olho pelo agricultor, agora a tecnologia ajudando. Ajudando, com certeza. Porque esses cálculos de regulagem de semeadora, a gente fazia tudo de cabeça ou regulando, né? Regra de 13, isso, aquilo, fórmula, né? Agora não, só larga aí e tá tudo na mão, né? Facilita bastante. E depois do intervalo, uma parceria entre a UPF e a Star, Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas, para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão beneficiar os produtores rurais. Nós já voltamos. Uma parceria firmada durante a Expo Direto para o desenvolvimento de novas tecnologias vai trazer benefícios para os produtores rurais. A indústria de máquinas e implementos agrícolas, a Stara de Não Metoque, assinou um contrato com o UPF Parque. A Star é a mais nova empresa residente no UPF Parque. O contrato foi assinado ontem à tarde no estande da indústria no Parque da Expo Direto, em Não Metoque. A parceria vai unir conhecimento e inovação. Essa questão de ter a pesquisa colaborativa e o envolvimento dos alunos, dos professores. Isso é essencial para qualquer empresa que seja no parque, e essa empresa é muito bem-vinda pelo seu DNA, né, de inovação e nessa área tão importante do agronegócio. A parceria com o UPF Parque surge como uma oportunidade para desenvolver e aplicar novas tecnologias. Nós vamos estar criando um laboratório dentro do UPF Parque de desenvolvimento de engenharia de telemetria. Esse é um assunto que está, vamos dizer assim, hoje no mercado está muito quente, que é a internet das coisas, IoT. E nós encontramos uma identidade muito grande da UPF dentro dessa área, pela área de computação, né, pela própria área de engenharia, né, tanto eletrônica, elétrica como a mecânica. Com isso, a Stara, que desde 1960 se dedica em criar soluções para os agricultores, passa a ocupar uma sala no UPF Parque, onde acontecerá o desenvolvimento de softwares que devem aproximar ainda mais a tecnologia do campo. Então essa equipe vai ser composta por um engenheiro da Stara, que vai ser o líder do projeto, e mais 4 a 5 estagiários que vão ser contratados pelo projeto. O que é a telemetria? A telemetria é um sistema que a Stara já tem trabalhado, que ele consiste no monitoramento efetivo da posição que o maquinário está e das condições de solo para o depósito da semente, a deposição de adubos e fertilizantes para aumentar a eficiência no plantio. Para o diretor-presidente da empresa, a parceria é um sonho realizado. Eu tenho um orgulho muito grande de poder construir junto com os nossos colaboradores esse momento, que é essa assinatura que, para mim, há muitos anos eu pensava nisso, né, de que nós tínhamos que estar perto da universidade, afinal a universidade está tão perto da gente, como é que seria bom nós poder conduzir o que nós temos de conhecimento com o que tem de conhecimento na universidade e compartilhar isso e transformar isso em riqueza. Nós precisamos transformar isso em riqueza. Eu acho que esse é o primeiro passo de um futuro grandioso. O resultado terá reflexos no campo, mas também para professores e alunos da UPF que se envolverem no projeto. Estamos, portanto, muito felizes com este momento de firmatura deste convênio que vai dar e vai estabelecer, melhor, uma relação direta entre a universidade e a empresa, beneficiando os nossos professores, os nossos alunos e compartilhando com a indústria o que ela tem de tecnologia, de inovação, com aquilo que nós produzimos lá dentro do nosso parque, dos nossos laboratórios e com a participação dos nossos alunos e professores. Com o foco na produção e renda da propriedade rural,
sem perder a sustentabilidade, a Emater RS montou um espaço amplo e diversificado no Parque da Cotrijal, em Não Me Toque. Uma das maiores preocupações do produtor rural é manter a população de insetos abaixo do nível de dano econômico, sem abusar de inseticidas e sem deixar de ser sustentável. É sabendo desta dificuldade que a Emater montou este espaço dentro do parque, destinado ao manejo integrado de pragas e tecnologia de aplicação. Tu nota que o agricultor ele consegue identificar o tipo de lagarta, se é um percevejo? Hoje o nível técnico dos produtores está melhorando, né? Então nós temos produtores que já conseguem identificar então quais as lagartas que estão na sua lavoura, né? Os percevejos, né? E conseguem definir então um momento de controle. O que ele precisa ajuda e com certeza tem que solicitar ajuda é para definir qual o produto e a dose para fazer a aplicação e o controle dessa praga na sua lavoura. Este é um local para fazer a demonstração correta das pragas na lavoura e também para mostrar a forma correta de regular os pulverizadores. Ter um bom manejo químico, considerando detalhes de aplicação como volume de cauda, tamanho das gotas, pontas de pulverização e condições climáticas, é o que vai fazer a diferença na rentabilidade da lavoura. A soja está num porte mais alto, então a porta ela tem uma área foliar maior. Para isso nós precisamos de uma tecnologia de aplicação mais refinada. Para isso nós precisamos gotas mais finas e, consequentemente, nós vamos ter uma condição ambiental mais restrita durante o dia para nós utilizarmos essas gotas mais finas e, consequentemente, conseguir fazer essa gota chegar lá embaixo e nós não perder ela, seja por deriva ou por evaporação antes de atingir o alvo. Por isso que é um chuveirinho, quando a gente olha assim, é basicamente um chuveirinho de água. Isso aí, e cada vez mais esse chuveirinho está ficando mais fino, cada vez mais a gente vai enxergar menos a gota, porque ela tem que ficar mais fina para nós conseguir fazer essa gota descer lá embaixo a uma profundidade, digamos assim, de 1 metro, 1,10 m de altura da planta e ela tem que molhar na parte de baixo também, que é lá no bacheiro que a gente vai encontrar a ferrugem, as lagartas e o percevejo. Isso aqui economiza energia, economiza tempo para quem vai preparar. Hoje em dia muita gente trabalha fora, a gente consegue produzir sabor em casa. Neste outro ambiente foi montada toda uma estrutura para mostrar e oferecer alternativas para o agricultor que quer investir na cadeia do peixe. Aqui uma amostragem desde a criação, processamento até a venda ao consumidor. A sardinha é um peixe de água salgada, tá? Então, para preparar essa receita, a gente usou lambari e usou pedaços de carpa, pedaços grandes como espinho. Eu vou picar esses temperos e vou precisar de uma panela de pressão. Vou intercalar camadas de peixe, camadas de tempero. Através de oficinas de corte e preparo dos peixes, o agricultor começa a perceber outras possibilidades para aumentar a rentabilidade da família. Ele vê que de um peixe pode ser feito filés, costelinhas. Seu Jaime é de Ipiranga do Sul e tem açude com carpas e tilápias. O agricultor não vê dificuldade em implantar esse tipo de negócio. Ele sabe que com um pouco de planejamento é possível fazer todo o processamento. Agora a gente está chegando na Páscoa. O senhor aumenta a sua venda de peixe lá na sua propriedade? Como é que é? Agora estou para resolver. Vou tirar, não tirar, porque dá um embalo grande lá, né? Para fazer, dar um manejo bastante, dar um serviço, dar um trabalhão, né? Mas teria vantagem. Daria. Só que tem que um tempo, né? Um tempo para a gente preparar e ter os preparos para fazer isso aí, né? Porque não adianta fazer um preparo mal preparado, tem que preparar, né? Mas pretendo fazer. Não sendo esse ano, mas ano que vem eu pretendo. O que eu copiei aqui, eu acho que eu vou andar mais um ganho, né, da propriedade. A Emater sabe que a monocultura é uma prática cada vez mais comum. Por isso se preocupa com uma produção diversificada na propriedade rural. Ela é uma empresa rural, ela não pode ser mais olhada como um problema e o pai manda o filho para a cidade arrumar um emprego. A grande oportunidade de um grande emprego é ser dono do seu próprio negócio. E você pode ser um grande produtor de morangos em meio hectare de terra. Além do peixe, a Emater tem espaços dedicados à produção de abelhas, turismo rural, energia fotovoltaica, gestão e muito mais. É só vir e conferir. Vamos alimentar e dar riquezas e rentabilidade para os jovens rurais do Rio Grande do Sul. E a alternativa, com certeza, é produzir frutas, legumes, verduras, flores. É também uma grande alternativa para uma pequena propriedade. Como já é tradição na Expo Direto, a UPF aproveita a feira para fazer lançamentos de produtos. Nesta edição, a universidade apresentou uma nova cultivar de batata e uma máquina para fazer limpeza de ordenhadeiras.
O estande da UPF ficou movimentado na manhã de quinta-feira. A visita de agricultores, estudantes e pesquisadores para conhecer o que está sendo trabalhado nos laboratórios de solos, de biotecnologia e sementes, de aveia, além do Centro de Pesquisa em Alimentação, de Extensão e Pesquisa Agropecuária, Hospital Veterinário, Musar, Serpentário, UPF Parque e Coaju, dá uma amostra da diversidade da UPF na Expo Direto. E como é tradição na feira, a universidade realiza lançamentos na área da pesquisa e extensão. Um deles é este, uma cultivar de batata chamada de UPF-SZ Atlantuxa. Depois de 10 anos de pesquisa de melhoramento genético e trabalho duro para licenciar o produto, agora a cultivar está pronta para ser comercializada no mercado. E nós precisamos explorar isso talvez de uma maneira um pouco melhor, né? Quer dizer, sentar com os produtores, com os meios produtivos, né? Se inteirar dessas necessidades e talvez a partir disso, né, buscar soluções para esse fato, como aconteceu hoje aqui. Quem liderou todo o processo foi a professora Lisete Agustin. O trabalho do doutorado dela resultou nesta batata criada para o mercado do picles, própria para fritas. Esta é a primeira cultivar de batata desenvolvida pela Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. E agora fechando um ciclo, né, professora? A senhora está saindo da UPF e entregando essa caminhada toda pronta. Com certeza, eu acho que a pesquisa e trabalho sempre, né, tem novos aspectos a serem considerados, mas para mim foi um marco, né, quase como fechar com uma chave de ouro, né, quase 40 anos de UPF. Seu Sérgio Zanetti é produtor rural e tem uma parceria com a UPF que já dura 6 anos. Lá atrás, ele acreditou em plantar a batata e, neste tempo, percebeu que ela é de boa produção, de pele não lisa, ideal para a indústria. É cultivada 2 vezes ao ano, em agosto e fevereiro. E ela tem mostrado que produz bem. Daí se você me perguntar assim, o mercado vai comprar essa batata? É só nós plantar e tentar vender, depois nós avaliar essa parte, que nós não temos. O primeiro passo de criar uma variedade está feito. Mas ela tem características que a indústria aceita. Tem características que a indústria aceita, que são um baixo teor de açúcar e um alto teor de matéria seca, né? Isso são coisas que a indústria gosta, porque é que dá um material de qualidade depois de processado, né? Ele planeja, a partir de agora, aumentar a produção. Seu Sérgio cultiva cerca de 100 caixas de batatas. Segundo ele, a batata tem mais durabilidade depois da colheita, pelo fato de não brotar tão cedo. Assim, dura mais tempo guardada, o que para o produtor é fundamental. Ela também tem um formato oval alongado que ela pode, talvez, ser produzido palito pré-cozido e congelado. Ideal para ser aquela batata frita junto com hambúrguer, né, para o lanche rápido. Certamente, né, porque ela tem essas características, ela pode entrar bem no mercado industrial. A cultivar de batata tem formato oval, gera palitos crocantes, com coloração clara. Tem boa resistência ao ataque de insetos e pragas e é tolerante à escassez de água. A UPF tem royalties sobre a produção da semente e do tubérculo da batata. Alia a alta produtividade da principal variedade usada hoje com a resistência ao nosso clima, às nossas doenças. Isso é muito interessante também com o depoimento dos próprios produtores sobre a alta sanidade desse material. Outra novidade colocada no mercado pela UPF é uma nova cultivar de aveia. A UPF Fuerza é o resultado de 13 anos de pesquisa. A cultivar se destaca pela resistência às principais doenças da aveia, como ferrugem da folha e manchas foliares. Além disso, chegou para atender um nicho de mercado que abrange tanto o produtor de gado de leite, com fornecimento via forragem, através de pastoreio, quanto a produção de cereais para a indústria alimentícia ou para produtores de equinos. O grão dessa aveia, ele tem boa qualidade para a indústria. Um peso do hectolitro muito bom, uma massa de 1000 grãos muito boa e ele se adequa bem para o descasque na indústria, então eles conseguem obter um bom rendimento. Então o produtor que tiver a produção de grãos da UPF Fuerza vai obter um preço diferenciado, uma cotação diferenciada para o seu produto. O produtor rural que tem gado leiteiro sabe que precisa ficar em torno de 20 minutos depois de cada tirada de leite e limpando o equipamento que faz a coleta. É um trabalho duro e cansativo, pois isso começa a mudar. O UPF Parque lançou na Expo Direto Cotrijal uma máquina que vai transformar a rotina nos tambos de leite. Aqui está o exemplo do que é o ideal para uma universidade.
o fechamento do ciclo de quem faz a graduação, se diploma e vai para o mercado de trabalho como empreendedor. E com Elias foi assim. Depois de um ano realizando o TCC, o guri, com a ajuda do professor Adriano Toasa, desenvolveu um protótipo que mais tarde se tornou um equipamento para o mercado do leite, uma realidade proporcionada pela parceria entre o PFTech e o PF Park. Veio pela questão do produtor, de uma necessidade do produtor, passou pela academia, teve o refinamento na academia e chegou no PF Park e teve a finalização para transformar ele num produto. Então ali a gente encontrou um local onde a gente pode montar a empresa e ter um local então para poder transformar isso de projeto para produto, para poder colocar para o consumidor. O Elias chamou um amigo, mais o professor, e juntos montaram uma empresa para atender a cadeia do leite. Esta máquina faz a limpeza de ordenhadeiras. Depois de todos os testes, o produto agora pode ser entregue em até 15 dias. Já está sendo utilizado em 2 propriedades. E o que ele faz é muito simples. A máquina substitui o trabalho braçal do produtor na lavagem das ordenhadeiras. E tudo a partir de um toque. O principal benefício é a otimização do tempo pelo agricultor. Foi um projeto longo, teve 1 ano de TCC, mas antes desse 1 ano aí foram muitas horas de ordenha lá pensando como solucionar esse problema. E hoje poder estar aqui com a empresa já, com os meus sócios e ter esse produto no mercado hoje, para mim é muito gratificante isso. O exemplo do Elias é o ideal buscado por toda a universidade. Oferecer opções para que o estudante aplique suas ideias e faça virar realidade. Um equipamento que facilita muito, que automatiza toda essa fase importante da limpeza da ordenhadeira depois da ordenha. Isso então a gente fica muito contente que realmente está acontecendo e vai acontecer cada vez mais no nosso parque, se constituindo um grande diferencial. O aluno vai vir para o PF sabendo, daqui eu saio diplomado e quem sabe empresário. O custo da máquina é de R$11 mil. A empresa está cadastrada no programa Mais Alimentos do governo federal, que proporciona um prazo de financiamento de até 10 anos para o produtor rural. O equipamento está em processo de patenteamento e a empresa recebe todo o suporte do PFTech para o licenciamento do produto. O trabalho da PFTech se deu antes da finalização do projeto do aluno, para ver se era possível posteriormente a gente proteger, a gente patentear. Uma vez identificado que era possível, a gente fez todo o aspecto formal, o cumprimento dos aspectos formais para o patenteamento. E a manutenção dessa patente, né? Porque a gente entende que isso é uma garantia também que as empresas que querem produzir aquela tecnologia vão ter. O sentimento de aluno e agora empresário. É uma diferença grande, realmente. Durante a aluno, tu não tem tanta preocupação, tu faz aquilo sempre pensando, tenho que fazer isso. Mas agora como empresário, não, tu pensa já numa solução daquilo, numa aplicação daquela engenharia que está por trás disso. Você já deve saber que aqui na universidade existe o PF Park, certo? É um complexo de empresas incubadas que buscam a criação de projetos inovadores aqui para a nossa região. Bom, o PF Park movimentou um fórum para falar de inovação e empreendedorismo. Veja só. Auditório lotado. Não é para menos. As palestras da noite envolvem temas muito comuns para os jovens que saem das graduações hoje. O empreendedorismo e a inovação são assuntos recorrentes. A única questão é saber como tirar aquele projeto do papel. É pensando nisso que o Fórum de Inovação e Empreendedorismo do PF Park chega na 3ª edição. A ideia é centralizar exemplos que deram certo e incentivar jovens a trilhar seu próprio caminho nessa área. E ele teve, desde o começo, esse objetivo mesmo, discutir, trazer esse assunto para dentro da academia, né, que os nossos alunos de todas as áreas tenham acesso a isso e que saibam que essa é uma realidade, né? Hoje é um cenário muito interessante, um diferencial muito bom para os alunos pensar, bom, eu posso sair daqui, além de diplomado, posso sair empresário. E também o cenário de prática para aqueles que não têm interesse de ter uma empresa, mas já podem atuar durante o seu curso, né, na orientação das empresas da incubadora. Então é uma realidade muito interessante para a instituição e eventos como esse coroam isso. O primeiro assunto da noite ficou por conta do representante do Sebrae, Gustavo Moreira. Ele trouxe ideias e sugestões para quem quer criar a sua própria startup, uma empresa que nasce para dar o primeiro passo em projetos sempre inovadores. Startups ou imaginam ter uma startup, uma empresa de base tecnológica. Logo depois foi a vez de falar de internacionalização. O
O economista Eduardo Israel trouxe sua experiência de empreendedorismo após anos tratando do assunto na Alemanha. A gente tem trabalhado aqui junto com a UPF na internacionalização de alguns projetos e a gente tem visto que, de forma geral, a gente pode ajudar muito, não só as startups, mas os projetos também de pesquisa e desenvolvimento, através de um trabalho que a gente já vem realizando há muito tempo, conseguir cooptar parceiros fora do país para que esses projetos tenham maior capacidade de inovação e atingir os seus objetivos. Para você que gosta de estar bem informado sobre o que acontece no mundo da música, todo o programa tem a participação do Gerson Ponte, da Rádio PF. Veja só. Opa, tudo bem? Novidades da música brasileira essa semana. A Tereza Cristina, que acaba de completar 50 anos, está lançando agora, por esses dias, nas plataformas digitais, o seu trabalho com releituras de Noel Rosa. Ela que já gravou Paulinho da Viola, Cartola recentemente, agora a vez do Noel. Muito bom o trabalho, recomendo. E mais uma novidade. O Cazuza, que daqui uns dias faria 60 anos, dia 4 de abril, tem um projeto na rua em sua homenagem, feito pelo Roberto Menescal, um cara muito ligado à bossa nova. A curiosidade é que 60 anos do Cazuza, nascimento, e também, agora nessa data, 2018, 60 anos do compacto, aquele que gerou a bossa nova, que eu chego de saudade, do João Gilberto. E o Cazuza, para quem não lembra, no fim da sua vida, nos últimos 3, 4 anos de carreira, ele guinou do rock para MPB, com algumas músicas na praia da Bossa Nova. Então, esse projeto, o Tributo ao Cazuza, do Menescal, ele vai fazer a releitura de obras do Cazuza em ritmo Bossa Nova. A Leila Pinheiro vai ser a intérprete. Coisa boa vem por aí, sem definição ainda de quando vai ser lançado. Vamos ver um Cazuza aí dessa praia da Bossa Nova, tá bom? Até mais! Te pego na escola e encho tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo. E depois do intervalo, o chefe de cozinha de Passo Fundo que participou das Olimpíadas de Inverno 2018. E também a gente vai mostrar o trabalho de um grupo de apoio a pessoas com HIV aqui em Passo Fundo. A gente já volta. Passo Fundo está entre as 100 cidades brasileiras com maior número de pessoas com HIV. O índice aqui de contaminados a cada 100 mil habitantes é maior do que o estadual e mais que o dobro do nacional. Prevenção, atendimento às pessoas com o vírus e superação do preconceito são desafios para o município. E para ajudar nessa luta, há 3 meses, um novo grupo de apoio foi criado. Eu fui consultar para dor de garganta e digo, não, mas eu vou fazer o teste de HIV, né? Fiz o teste e, para minha surpresa, deu positivo. Questão de preconceito, né? E tudo, e como é que seria a minha vida, né? Com HIV. Estou levando uma vida normal, saudável. Claro, né, que sempre não paro com medicação, né? Sempre continuo tomando medicação, que isso é uma coisa que eu não posso parar, que é pro resto da minha vida, né? Eu, às vezes, fico pensando que o que me ajudou mesmo foi eu ter descoberto precocemente. Então, aqui no Grupo Vida eu me sinto acolhido. Nesta sala, 2 vidas se unem com o mesmo propósito: viver, assegurando a saúde. Se de um lado está quem veio buscar apoio por ser HIV positivo, do outro está quem oferece a escuta. O que aproxima esta paciente desta técnica de enfermagem é a soropositividade. A cearense Silmara tem 29 anos de convívio com a AIDS. Nesse processo, ela teve uma filha saudável e faz 3 anos que está em Passo Fundo realizando um trabalho de atendimento, prevenção e escuta junto ao SAI, o Serviço de Atenção Especializado. Cheguei aqui e vi que as pessoas estavam vivendo isoladas. E eu percebi que isso fazia mal, porque eu venho lá, né, do Ceará de uma vivência de estar em grupo. Porque quando se enfrenta em grupo, é mais fácil.
né? Porque a dor do outro às vezes é muito parecida com a tua, as dores são parecidas. Passei por tudo isso, mas eu posso dizer que eu decidi viver e decidi compartilhar esse querer viver com outras pessoas e trouxe outras pessoas para esse sonho que é a vida. E é isso, o apoio, o carinho, a amizade, né? Que muitas vezes a gente não tem na família. Na verdade, o Grupo Vida é uma família. Aqui, voluntários, um psicólogo, um educador, uma enfermeira integram o Grupo Vida que desde dezembro de 2017 trabalha para obter engajamento junto da comunidade, com a ideia de ajudar os portadores. Viver implica em decidir agora é o lema do grupo, que já atende cerca de 35 pessoas de Passo Fundo e região. Os atendimentos são por WhatsApp ou presenciais. As pessoas que estão em tratamento precisam perceber que está na mão delas a decisão e o cuidado de continuarem fazendo o tratamento adequadamente para não terem daqui um pouco efeitos desnecessários tendo o tratamento disponível na rede de saúde brasileira. Que muitas vezes o paciente vem com receio também devido à questão do sigilo, tem medo de ser visto. Aí fiz o grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente conversa diariamente, eu posto links para a gente estudar junto, porque conhecimento é poder. Então, dentro daquela máxima de quanto mais ajuda, mais suporte a gente tiver, a gente vai poder ajudar mais pacientes também a se tratar e aceitar se tratar. O espaço físico onde o apoio aos portadores acontece é cedido pela Prefeitura e funciona junto ao SAI. Aqui você também pode ser um voluntário. Para que esse grupo funcione, então, a gente tem feito alguns encontros semanais, né, um encontro por semana, e aí pessoas voluntárias, tanto pacientes quanto pessoas demais da população, está atendendo essas pessoas que precisam de uma outra escuta e não uma escuta só do profissional, que é o que o SAI oferece. Principalmente os pacientes que estão em abandono de tratamento, os pacientes também que é feito diagnóstico precoce, né, que passam por toda essa transformação toda que é a doença na vida das pessoas. Nós precisamos de voluntários que possam se solidarizar com a causa, nós precisamos de ajuda em todos os níveis, materiais, emocionais, humanos, para atender as pessoas que se dispõem a ser atendidas. Com base nos dados coletados em dezembro de 2017, Passo Fundo saiu da 34ª posição e foi para a 59ª das 100 cidades brasileiras com o maior número de casos de pessoas com HIV. Apesar de bom, por um lado, a média ainda é alta, são 45 contaminadas para cada 100 mil, o que coloca a cidade acima do índice estadual, que é de 31 pessoas, e do nacional, cerca de 19 casos. Eu me proponho aí para as escolas, associações, universidades, qualquer grupo de pessoas que queira pensar, né, sobre o HIV. A vida de todos é importante. Nós temos que nos colocar acima de qualquer preconceito. A estimativa é que 90 novos casos surjam em Passo Fundo até o final de 2018. Por isso, a prevenção é tão importante entre jovens, adultos e a terceira idade. Eu pretendo que seja assim a causa, que a sociedade passofundense abrace essa causa. Vida normal hoje. Normal mesmo, sabe? Sem nenhuma restrição, assim, né? Claro que cuidados, né? Que fazer sexo sem camisinha nunca mais. E toda sexta a gente te deixa por dentro de alguns eventos que acontecem no fim de semana. Veja só. Acontece nesse domingo, à tarde, das 14 às 18 horas, na Praça Santa Terezinha, o Dia do Picolé e do Sorvete, promovido pela ONG Amor, que busca arrecadar recursos para a sua manutenção. Assim, conta com o apoio de toda a comunidade, convida todas as famílias, crianças, vai ter brincadeiras, palhaços, apresentação de bandas musicais, apresentação de teatro, de grupo de capoeira. Assim, convidamos a todos a prestigiarem esse dia e consumirem gostosos picolés e sorvetes. Olá pessoal, meu nome é Márcio Grings, eu falo pela banda Harvest Moon, aqui de Santa Maria. Estaremos aí em Passo Fundo no próximo sábado, dia 10, para fazer um especial Neil Young aí pela primeira vez então no norte do estado. O show acontece no Teatro Múcio de Castro. Os ingressos já estão à venda nos patrocinadores. Você pode procurar aí o Jamil Magic Bus e também o Sweet Potatoes. Vai ser muito legal levar essa retrospectiva
da carreira de um dos mais geniais artistas do nosso tempo. A Harvest Moon revisita desde a época do Buffalo Springfield até os anos 2000. Então é isso, próximo sábado, 21 horas, no Teatro Múcio de Castro, especial Neil Young com Harvest Moon. Nos vemos lá. Atenção, cidade de Passo Fundo. Eu sou Camila Lopes e no dia 10 de março, às 20 horas, nós vamos estar no Teatro do Sesc apresentando nosso espetáculo em homenagem à maior cantora do Brasil, Elis Regina. Qualquer informação que vocês precisarem a respeito de ingresso é lá na unidade do Sesc, tá? A gente espera vocês, o espetáculo está muito bonito, temos certeza que vocês vão gostar. Então, dia 10 de março, às 20 horas, no Teatro do Sesc. Um beijo! A UPF recebeu um evento motivador, um Inspira Bebê do Banco do Brasil, que reuniu lideranças da região de diversas áreas para falar sobre inovação e perspectivas de futuro. Veja como foi. Ver o mundo de um jeito inovador. É esse o objetivo do Inspira, um projeto vinculado ao Banco do Brasil, que já está na 3ª edição. Dessa vez, Passo Fundo foi uma das 19 cidades retransmissoras do evento, que aconteceu em Belo Horizonte. O Inspira, ele é um movimento que surgiu em 2016, através de uma idealização de funcionários do banco, porque nós entendemos que, como funcionários do banco, de uma instituição que está presente em tantos lugares no país, nós podíamos fazer mais pela sociedade. Então, o evento ele busca inspirar pessoas, inspirar reflexões, conectar realmente a pessoa com as suas emoções mais íntimas, assim, resgatar um pouquinho desse valor que a gente tem, dessa nossa capacidade de fazer mais pelas pessoas. Antes da transmissão começar, lideranças regionais falaram um pouco sobre suas trajetórias. O atleta da UPF, Ricardo Machado, estava entre eles. Ele compartilhou sua história e os desafios enfrentados até agora no mundo do esporte. Outro palestrante foi o reitor da universidade, o professor José Carlos Carles de Souza. Ele, que trabalhou no Banco do Brasil por mais de 30 anos, deu exemplos de motivação para quem quer construir uma carreira. Associar a marca Banco do Brasil com a da UPF, sem dúvida nenhuma, é uma atividade que é gratificante a todos. A mim, particularmente, porque eu durante muitos anos estive dentro do Banco do Brasil e sempre permaneci na universidade desde 1977. Então, essas duas histórias se confundem. O evento também foi solidário. Os participantes eram convidados a levar 1 quilo de alimento não perecível para serem doados a instituições de caridade. A experiência de ter trabalhado um longo período em restaurantes da Inglaterra rendeu a um empresário de Passo Fundo o convite para participar das Olimpíadas de Inverno em Seul, na Coreia do Sul. Nossa equipe conversou com ele para saber como foi essa experiência. André Pinheiro Machado é chefe de cozinha. Título conquistado com muitas horas em frente ao fogão, cortando e cozinhando alimentos. Ele começou a carreira em 2005 nas cozinhas de Londres, sob o comando do renomado chefe italiano Francesco Mazzei. Foram 3 anos de cozinha italiana, para depois trabalhar no 3º café mais movimentado da Europa. Em sua trajetória, André passou por restaurantes conceituados. Hoje ele está na equipe de eventos corporativos de uma importante empresa europeia. Essa experiência me proporciona que há e que permaneça um link com esta empresa para eventos maiores a cada 2 ou 3 ou 4 anos. É o caso das Olimpíadas. Então, a minha 2ª Olimpíada com o Mozimans de Londres, trabalhando dessa vez na Coreia do Sul. Neste convite que para mim é uma honra poder participar, poder fazer parte de uma equipe que conta com 26 países em termos de uma delegação composta por chefes. Então a gente trabalha com colegas de 26 países, num total de 200 pessoas na indústria da alimentação, entre eles chefes, garçons, operadores de logística, managers, gerentes, sommeliers, a indústria toda, a indústria como um todo. As casas eram abertas aos públicos. São as chamadas casas temáticas, entre elas 3 dos patrocinadores dos jogos, a Intel, a Procter & Gamble e uma outra casa que era chamada Jet Set dentro do Estádio Olímpico, além das delegações, a Casa da Suíça, a Casa dos Estados Unidos, a Casa do Canadá. A gente atendeu também casas vinculadas à temática das Olimpíadas
E tudo isso partindo de uma cozinha de produção, que foi a nossa produção em Seoul, a capital da Coreia do Sul, que pra gente aqui é Seul. Então de Seul, dentro do Grand Hilton Hotel, saiu toda a produção. A minha função principal foi coordenar essa produção, trabalhar em Seul, e à medida em que esse trabalho era feito e desenvolvido, dividido, pesado, organizado, etiquetado e enviado para as montanhas e para a costa, 2 pontos diferentes de Olimpíadas. Então as refeições eram divididas entre as casas e as empresas patrocinadoras. Na dura rotina de trabalho lá em Seul, André encontrou tempo para fazer passeios rápidos e conhecer principalmente a culinária da Coreia. Foi possível conhecer, por exemplo, um dos palácios que há mais de 500 anos abriga historicamente a hierarquia de troca de comandos de uma única família, passando de geração para geração. Então é bacana conhecer um pouco essa história do imperialismo, do velho imperialismo da Coreia do Sul. A questão de guerra ela é iminente, ela faz parte do dia a dia. No próprio Hilton Hotel há um bunker, existe uma reserva subterrânea para abrigo. Então você passeia pelas estações de metrô, você vê cabines de vidro com máscaras na parte de dentro, prontas para serem usadas. A ameaça ela faz parte também de uma rotina da população que, muito mais do que se sentir ameaçada, quer paz. Então isso é importante saber e conversar com os locais e entender que eles estão cada vez mais abertos para um acordo. E os jogos podem ter proporcionado de alguma forma isso. Além disso, também ter passeado, frequentado e visitado mercados de feiras públicas, mercados de rua, mercados com muitas comidas típicas, possibilidade de um dia ou outro sair um pouco mais cedo da produção e ter uma refeição num restaurante típico coreano, local, na esquina, a 5 minutos, caminhadas curtas. Então esse tipo de evento, que fez parte desses 30 dias de residência na Coreia do Sul, eles sim fizeram também parte da minha rotina. O tic-tac do relógio te incomoda? O que é barulho para alguns é melodia para outros, como no caso do Carlos Alberto Maier. Conheça a história desse colecionador. Quando você olha para um relógio, o que é que você vê? É um olhar para não perder o tempo ou, quem sabe, ganhar tempo? Pois é no tempo que o Carlos Alberto Maier se encontra em cada relógio. Não é um, nem são dois, são vários. E o tempo é próprio em cada um deles. O relógio ele tem que fazer tic-tac, tic-tac. Se ele não fizer, ele não está trabalhando certo. Agora eu vou acertar ele, ó. Presta atenção nesta explicação. Percebe que ele está mais harmônico? Esse é o ideal. Isso é o ideal. Ele tem que... Então, se tu percebe, ele está torto. Mas é o eixo dele, é a forma de como ele funciona certinho. E como é que esse olhar mais detalhado começou? O amor pelos relógios surgiu ainda na infância, nas visitas na casa da avó. E eu vi aquele relógio lá funcionando. E eu ficava esperando aquele relógio bater as horas. E isso, de uma certa forma, para uma criança, me cativou. Aquilo ficou na minha memória. O gosto se espalhou e ele começou a ganhar algumas peças e mais tarde também a comprar. A coleção e a carreira de ator de teatro iniciaram praticamente juntos, em meados dos anos 80. Tem relógio por quase todas as peças da casa. Na sala, no quarto, no corredor, na cozinha. Alguns relógios estão guardados aqui e outros estão com familiares. No total, em torno de 30 relógios. Fora os de pulso, que ele confessou também ter um gostinho. Tudo é observado. A madeira com o qual é fabricado, o tipo de corda e a mania que cada um carrega para trabalhar. Não é você simplesmente escolher uma parede e colocar. O cuco, por exemplo, não pode ter corrente de ar. Porque como
o pêndulo dele é externo, se ele pegou vento, ele sai do eixo, ele para. O fole dele que faz com que o bichinho saia para fora são de couro. E eles sofrem com o inverno. Cada relógio conta uma história. Este aqui, depois de rolar entre familiares, foi entregue para o Maier de uma forma, digamos, um pouco triste para a peça. A pessoa que me deu o relógio pertencia à mãe dele e ele encontrou esse relógio atirado lá num sótão. Aí ele chegou, nunca vou me esquecer, ele chegou na minha casa com o relógio de cabeça para baixo e disse assim: tu quer isso? Limpei ele como pude e levei para a relojaria. Ele ficou 6 meses na relojaria. O que é barulho para muitas pessoas, para o Maier é melodia. Tanto que eu coloco eles, cada um com 1 minuto de diferença, ou alguns segundos de diferença, para eu justamente ouvir a melodia de cada um, porque cada um tem uma melodia. E isso que me atrai também. Ai, qual é o som que tem, será? E por falar em melodia, olha a história deste aqui. Ele bate de 15 em 15 minutos a melodia dele é o Westminster. É o Big Ben de Londres. Este outro foi impedido de funcionar. Os antigos proprietários se incomodavam muito com o barulho. O relógio passou por 4 gerações de uma família. Certa vez, uma das netas pegou uma chave de fenda e fincou dentro da engrenagem para ele parar de funcionar, porque ela não conseguia dormir. E este aqui é praticamente um ancião. Tem quase 200 anos. Trabalha direitinho, mas como o som das batidas é muito estridente... Prédio, tu tem que respeitar os vizinhos. O Maier não vai em busca das peças. Para ele, existe um caminho que traz cada relógio até aqui. Existe um caminho para ele chegar até mim. Essas foram as informações desta edição. Obrigada pela sua companhia. E na próxima sexta a gente tem um encontro marcado. Até lá!